Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula da disciplina de Contabilidade e Finanças. E hoje a gente vai falar sobre os indicadores de desempenho. Então, a gente já viu os indicadores de liquidez das empresas, os indicadores de atividade e estrutura de capital na última aula, e agora a gente vai ver os indicadores de desempenho, que vai estar olhando para a lucratividade, para a rentabilidade da empresa e avaliando quão bem gerida a empresa está sendo. Então, vamos lá. Indicadores de desempenho financeiro. Então, por que a gente precisa analisar os lucros por meio de indicadores? Porque analisar o lucro de maneira absoluta, ou seja, o valor do lucro, ele vai depender, aquele lucro vai ser um lucro bom ou ruim dependendo de um parâmetro de comparação. Ele tem que ser relativo a algo, ele tem que ser comparado com algo. Então, analisar apenas o valor absoluto do lucro líquido traz um sério viés de interpretação, pois não se reflete o resultado foi condizente com o capital investido. O lucro de 10 milhões para um investimento de 20 milhões é alto para um investimento de 20 milhões, porém, não se apresenta tão elevado se o capital investido for de 200 milhões. Então, tudo vai depender do quanto foi investido e qual o retorno que está sendo obtido. Então, a análise por meio de indicadores, ele ajuda a não ter esse problema, esse viés. Então, como eu falei, o lucro ele tem que ser relativo a uma base de comparação, ele tem que ser relativizado de acordo com algum parâmetro. E algumas bases de comparação possíveis que a gente vai ver nessa aula estão apresentadas aqui. Então, o lucro pode ser comparado em relação ao seu ativo total, ao seu patrimônio líquido e à receita de vendas. Então, o ativo total são todos os recursos controlados pela empresa, capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Então, todos aqueles bens e direitos que a empresa tem à sua disposição para realizar as suas atividades. Então, faz sentido eu comparar o lucro da empresa com todos esses recursos. Eu estou utilizando esses recursos, eu vou conseguir avaliar o quanto de rentabilidade esses recursos estão gerando. O patrimônio líquido é o patrimônio ali dos sócios, então representa o capital próprio, ou seja, os recursos dos acionistas e investidores na empresa. Então, eu comparar o lucro em relação ao patrimônio líquido, eu vou estar verificando o quanto de retorno aquela empresa está dando para os seus investidores. Em relação às receitas, é a margem que as empresas têm. Então, do total de vendas da empresa, ela está tendo de lucro. Então, é o volume de negócios realizados pela empresa em determinado período. Os resultados utilizados são o lucro operacional gerado pelo ativo e lucro líquido, calculado após o imposto de renda, expressos no mesmo poder de compra. Então, o primeiro indicador que a gente pode falar é o retorno sobre o ativo, ou ROA. A definição desse indicador é a taxa de retorno gerado pelas aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos. Indica o retorno gerado para cada R$ 1 investido pela empresa em seus ativos. E a fórmula dele está apresentada nesse slide. O ROA é igual ao lucro operacional dividido pelo ativo total médio. Então, o lucro operacional, o que ele é? É o lucro da empresa refletido independente da forma de financiamento. Então, representa o resultado da empresa antes das despesas financeiras, determinado somente por suas decisões de investimentos.
Então, pertence aos proprietários do capital, é composto pelo resultado dos acionistas mais a remuneração da dívida de credores. Então, o lucro operacional vai refletir tanto o lucro líquido dos sócios, como também os juros pagos aos possuidores daquele capital do passivo, então os bancos, instituições financeiras, entre outros. Então, o resultado operacional origina-se exclusivamente do negócio da empresa, dos seus ativos, e ele é independente da forma de como são os financiados. Então, é somado ao lucro líquido os juros pagos para se chegar aos juros, o lucro operacional. Então, se a gente pegar o exemplo que a gente tem da CIA Natureza, a empresa apresentava um resultado antes dos impostos de 747 mil. A esse valor é somado as despesas financeiras, isso seria o resultado bruto antes do imposto de renda, de 866. Diminuindo o imposto de renda, um percentual que foi calculado ali de 30,7%, tem um resultado operacional líquido, então um resultado que independe da forma de financiamento, de 600 milhões. A legislação societária brasileira prevê o cálculo do resultado operacional de maneira errônea, líquidos das despesas financeiras. Então, o resultado operacional da empresa demonstrado lá na demonstração de resultado está está deduzindo ali os juros, as despesas financeiras. E o resultado operacional, ele não deduz a remuneração do capital de terceiros. Então, por isso que a gente está somando aqui as despesas financeiras. Então, aplicando os valores da CIA Natureza na fórmula, a gente tem um resultado de 29,4%. Então, a gente pegou o lucro operacional líquido que a gente apurou, de 600,7, e dividiu ele pelo ativo médio, o ativo total médio. Então, pegou o ativo de um ano, somou com o ativo total do outro ano, dividiu por 2 para ter o ativo médio, e assim obteve-se o resultado de 29,4%. Então, para cada para cada R$ 100 investidos nos ativos, a empresa produz em X8 um ganho operacional de 29,4%. Para demonstrar o bom desempenho no período, esse retorno deve superar o custo de financiamento da empresa, identificado nos juros cobrados de empréstimos e financiamentos e a taxa de um ganho mínimo exigidas pelos acionistas. Outro indicador que a gente pode observar é o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, Return on Equity, a sigla em inglês. Então, o ROI mensura o retorno dos recursos aplicados na empresa por seus proprietários. Para cada real de recursos próprios investidos, quantos acionistas recebem de retorno. Então, a definição do ROI é a relação entre o lucro líquido, após o imposto de renda, e o patrimônio líquido médio corrigido. Então, a importância, ele deve ser comparado com a taxa de retorno mínima exigida pelo acionista, o custo do capital próprio. Então, os acionistas, eles esperam ter um retorno mínimo sobre o seu investimento. E avaliando o ROI, a gente consegue verificar se esse retorno mínimo está sendo atingido. As empresas com um ROI superior ao custo de capital promovem um acréscimo no valor de mercado das ações. Para se tornar atraente, todo investimento deve oferecer rentabilidade pelo menos igual à taxa de oportunidade. Então, para que eu tenha interesse de assumir um risco, eu tenho que obter um retorno maior do que
eu obteria numa aplicação sem risco nenhum. Então, se eu tenho uma taxa básica de juros ali, uma Selic de 14%, como a gente está próximo agora, 14, 15%, é esperado que, para mim assumir um risco e entrar na Bolsa de Valores, por exemplo, comprando ações de uma empresa, é esperado que o retorno dessa empresa seja pelo menos de 15%. O ideal seja que seja maior que isso. Então, por isso que quando há um aumento na taxa de juros, a tendência é que tenha uma diminuição no valor das empresas, pois diminui a procura por essas ações. Então, se a gente aplicar os dados da empresa Cia Natureza na fórmula do ROI, a gente tem o seguinte resultado. O ROI da empresa no ano de X8 foi de 75,3%. Então, a empresa teve um lucro líquido de 518, o patrimônio médio foi de 680, mais ou menos. Então, o retorno foi de 75,3. Então, para cada R$ 100 investidos pelos acionistas, eles apuraram um retorno líquido de R$ 75. E para finalizar, a gente vai ver a lucratividade das vendas. Então, como a gente viu lá no começo, o lucro ele pode ser comparado com o ativo, que vai ser o ROA, com o patrimônio líquido, o ROI, e nós temos também as margens, a lucratividade sobre a venda. Então, qual que é a definição da lucratividade das vendas? Ela mede a eficiência de uma empresa em produzir lucro por meio de suas vendas. Pode ser apurado em termos operacionais e líquidos. Então, a gente pode ter dois tipos, basicamente, de lucratividade e rentabilidade. A margem operacional e a margem líquida, obtidas através da análise vertical das demonstrações de resultado. Ela expressa o quanto a empresa ganhou em cada R$ 1 de vendas realizadas, seja em termos operacionais ou líquidos. Então, qual que é a diferença entre as margens? A margem operacional, se a margem operacional for de 20%, entende-se que 80% das receitas de vendas foram utilizadas para cobrir os custos e despesas operacionais, restando somente 20% para a realização de um resultado operacional. E a margem líquida, se a margem líquida for de 10%, revela que 90% das vendas foram destinadas para cobrir todos os custos e despesas, incluindo as despesas financeiras, ficando somente 10% das receitas para os acionistas na forma de lucro líquido. Então, a margem líquida é o indicador financeiro crucial para mostrar a percentagem das vendas que se transforma em lucro líquido. É calculado de duas maneiras principais. Então, a margem líquida ela pode ser representada pelo lucro líquido dividido pelas receitas líquidas de vendas, vezes 100, ou a margem líquida é igual a lucro líquido dividido pelas vendas brutas, vezes 100. Então, vai depender do qual é a receita que você vai considerar. Normalmente, a mais comum até a receita que é disponibilizada nas demonstrações contábeis públicas é a receita líquida. Então, faz mais sentido calcular a margem líquida dividindo pela receita líquida de vendas. Então, quais que são alguns cuidados que precisam ser observados ao analisar esses indicadores? Então, os indicadores econômicos requerem observações importantes para uma análise eficaz. A análise da empresa é um processo essencialmente comparativo, pouco representando o estudo de índices de forma isolada. Então,
eu obter uma informação ali, lucro da empresa, o ROA da empresa foi de 29% em determinado ano, como a gente observou no arquivo. Mas, além da gente já ter relativizado esse valor do lucro, comparando comparando com o ativo, a gente precisa também relativizar esse valor, esse resultado que a gente encontrou, em relação a outros aspectos. Por exemplo, eu posso comparar o lucro. Perdão. Eu posso comparar o lucro de determinado ano com o lucro do ano anterior, o resultado, o ROA de um ano, com o resultado do ROA do ano anterior, para ver se houve uma redução, um aumento, ou se continuou a mesma margem, a mesma rentabilidade. Eu também, é interessante eu observar esse resultado em relação a outras empresas do mesmo setor, enfim. Então, esses valores, esses dados encontrados, eles não devem ser analisados em um vácuo. Eles têm que ser analisados comparando com outras empresas, outros períodos, para se ter uma conclusão mais adequada. Então, quais que são algumas comparações essenciais ali para a análise dos resultados? Tem que ser feita uma análise histórica, como eu falei, então, com os índices obtidos pelas mesmas empresas em períodos anteriores, então, avaliando se houve uma evolução ou não nesses indicadores, se está tendo um aumento ou uma redução nesses indicadores, comparando com as metas, então, a empresa pode divulgar de um ano para o outro qual é a meta de lucro para o próximo ano, principalmente para gestão interna da empresa, isso é muito importante. E também, como eu falei, fazer uma análise setorial, se comparar aquelas empresas, aqueles resultados com outras empresas do mesmo setor, para saber se a empresa está realmente gerando um lucro alto ou se aquilo ali é normal para empresas do setor. Diferentes setores vão ter níveis diferentes de lucratividade, de margem, isso tudo vai depender das características daquele setor. Então, é importante sempre fazer análises de empresas comparáveis. Então, análise setorial é comparar índices de empresas do mesmo ramo e padrões de setor de atividades e da economia em geral. Então, finalizando a aula aqui, é importante fazer uma análise comparativa. Para um estudo eficiente sobre o desempenho empresarial, os indicadores devem ser analisados em contexto e nunca de forma isolada. É importante ter uma análise abrangente, uma visão abrangente desses indicadores. Então, fazer uma combinação de diferentes perspectivas, analisar tanto em relação a indicadores de anos anteriores, fazer uma análise histórica, quanto análise de metas, quanto análise setorial. Isso proporciona uma compreensão mais completa da situação financeira. E, por fim, para a tomada de decisões, indicadores bem interpretados fornecem uma base sólida para as decisões estratégicas e operacionais. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham tirado proveito e nos vemos nas próximas aulas. Prestem atenção no ambiente virtual de atividade, no Moodle, para as atividades que forem sendo disponibilizadas para vocês lá. E logo eu entro em contato com vocês para marcar a nossa avaliação bimestral. Tá certo? Até a próxima.